Oi, gente, eu vou fazer essa abertura aqui rapidinho, porque assim que eu coloquei o meu vídeo de dicas, veja só, ele já estava aqui, não é? Muita gente me mandou uma série de pedidos no e-mail perguntando se eu tenho curso disso, curso daquilo, e tenho, tá? Então eu vou explicar aqui logo na abertura para explicar como é que funciona o tema de redação. Antes de vocês seguirem essas dicas que eu deixei aqui várias dicas sobre questões muito importantes do CESP de um modo geral, principalmente das últimas correções que o CESP fez. Então eu fiz um apanhado que eu acho que ajuda muita gente a entender como que funciona a mentalidade do examinador, né, principalmente do examinador corretor, tá bom? Bom, no turma de redação, para quem perguntou, a gente tem o curso do TJPA. Esse curso ele tem 5 correções, tá certo? Para o TJPA. Tem o bônus de português em provas comentadas, com provas de 2018 2019. É um curso que está valendo até o dia da prova, pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Como é que são feitas as redações? Precisa de um dia certo, de uma agenda? Não. Você ingressou no curso, ou você assiste o português primeiro, ou você assiste a estrutura toda primeiro e faz a redação. Ah, eu só posso fazer redação no final de semana. Sem problema algum. Você colocou a sua redação ali, 48 horas depois ela estará corrigida. Vou fazer PCDF, que é um concursão, vem aí com centenas de vagas. A gente tem o treino e tem o curso completo. O treino, o ideal do treino é para quem já conhece CESP e quer treinar mais temas, ou fez o curso completo e quer treinar mais temas. A gente atualizou tudo aqui, está de acordo agora com a resolução que antecede o edital. Inclusive, o que foi que eu fiz aqui no curso completo, aliás, no treino também. Eu deixei a aula teórica disponível, né, o primeiro tema disponível e vou segurar estes temas aqui para depois da publicação do edital. Enquanto isso, se você ingressou no curso, pode assistir o curso de português em provas comentadas, tá certo? Não vai atrasar nada não. Até porque as discursivas da PCDF são pequenas, tá bom? Elas são discursivas de 10 linhas, então aqui você tem 5 discursivas para você treinar, no treino mais 5, e orientação bem pontual de acordo, que vai aprofundar essas dicas que vocês estão vendo no vídeo principalmente. Ah, professora, tem Cefaz DF? Sim, e naturalmente vai sofrer alterações, por quê? Porque é um concurso de segunda fase, né? Que o aluno vai fazer discursivo na segunda fase. Então, ele começa de um jeito e tende a terminar de outro jeito para ser atualizado. Cefaz Alagoas, poxa, tá chovendo vaga neste concurso aqui. Tem também, professora? Tem a discursiva com toda a teoria, atualização, tudo também você faz Alagoas. TCE do Rio, um concursão TCE do Rio, com vaga para vários. Peraí, tem que jogar aqui, só jogar na área de controle. Daqui a pouco eu procuro. TCE do Rio tem também? Tem também TCE do Rio, você faz DF, tem treino, tem Receita Federal, Tribunal de Contas da União, tá certo? Ou seja, todos os concursos que o CESP estiver fazendo a gente tem aqui. Se você não achar aqui, é só você clicar aqui ao lado, tá vendo? Que você vai achar esses cursos. Os cursos do CESP, eles incluem, pessoal, o português em provas comentadas, tá? Os cursos são divididos em até 3 vezes, mas eu vou lembrar que vocês podem pagar também em até 12 vezes. Até 3 vezes sem juros e até 12 vezes com juros. Lembrando que a gente está na Black que vai até o final do ano. Então, se você tiver sem dinheiro hoje, não precisa se cabelar para estudar. Pode se organizar. Aqui eu não tenho pressa. É um curso que quem assina o curso é Júnior Andrade mesmo. Então tem toda uma questão um pouco mais tranquila, não tem a pressão dos grandes empresas, são os grandes cursinhos, tá bom? Então, boa aula para você. Pode seguir com as principais dicas que eu deixei para vocês sobre o CESP já da última correção. Vocês vão aproveitar aí para 2020, pelo menos para o primeiro semestre do ano, tá bom? Olá, pessoal. Olha só, eu trouxe um conjunto de dicas muito importantes para a prova discursiva do CESP, não é? Vocês sabem, né? A gente já vem conversando há algum tempo, sempre quando eu lanço esses meus vídeos, sobre os nossos resultados em concurso público, nossos resultados na discursiva. E a minha conversa é exatamente sobre alunos que têm notas altas em discursivas, né? Então é a nossa realidade aqui no turma de redação. Vou explicar para vocês por quê. Olha só, se a gente fizer um apanhado, aqui eu separei alguns para não encher a caixa, né? A última correção que o CESP fez, antes deste meu vídeo, foi do TJ do Paraná. Vocês vão ver, ó, aluno, olha só, cada um dos itens macro textuais aqui, ó. Pode acompanhar comigo. 14, 14, não é? 12, 12, 12, 12, 2. Aluno perdeu aqui em erros gramaticais, nós vamos ver, não é? Então, quer dizer, 39,47 em 40. É 1, tá? Foram vários nessa situação. Que eu peguei do mesmo concurso, só para vocês notarem, é o mesmo concurso, só para mostrar para vocês, a mesma coisa. 2, 2, 14, 14, 12, 12, 12, 12. 40 pontos, teve 3 erros de português, 39,80.
E assim vai. Houve outros aqui neste mesmo concurso. Vou pegar um concurso que o CESP fez um pouco mais anterior, mas também fez em 2019, né? Polícia Rodoviária Federal. Olha só, sem uma pintura, né? Uma redação sem nenhum erro. Nem na parte gramatical, vocês vão ver que nenhuma linha marcada, tá certo? O aluno conseguiu total. Vou lá na prova da Polícia Federal, então. Pronto. Prova da Polícia Federal valia 13 pontos, né? Vocês vão ver que o aluno aqui na macro, toda certinha macro, alguns erros gramaticais aqui. O aluno ficou na casa dos 12, ponto 13. O CESP não fez muitas questões específicas em 2019, praticamente não fez. Fez um concurso, que foi do MPCPA, se eu não estou enganada, que nós trabalhamos, pelo menos até agora que tem resposta, não é? Foi até um concurso que a aluna mandou áudio e nós acertamos 2 questões das 3 questões discursivas, é isso. Depois eu localizo o áudio dessa aluna para vocês. Mas vou pegar aqui, por exemplo, outra coisa. ISS, né? Vou pegar um concurso específico. Tudo bem, que é FCC. Mas o aluno falando só o resultado dele, né? Que ele obteve nota máxima, 100, 100 e etc. Eu poderia ficar mostrando vários resultados para vocês conforme vocês viram aí. Mas, bom, por que eu estou comentando sobre isso? O que acontece com turma de redação? O aluno entra no turma, assiste as aulas do turma e vai fazer provas do CESP. O que a gente encontra nas provas do CESP? Questões difíceis? Não. Por incrível que pareça, desde 2018, o CESP vem trabalhando a escolha de conteúdos, gente, que são muito simples, tá? Ele vem trabalhando com conteúdos um pouco mais fáceis, assim, tanto na parte, por exemplo, de conhecimentos gerais, quanto na parte específica. Por exemplo, se eu pegar na parte de conhecimentos gerais, só para vocês terem uma noção, fazer um parâmetro. Por exemplo, teve uma prova, que foi essa prova do Tribunal de Justiça, foi a última prova que eu fiz alguns recursos para essa prova, analisei muitas provas dos alunos, né? Por isso que eu separei muito material para dar dica. Porque é a mesma banca que corrige, tá? Por exemplo, a banca pediu para falar sobre acesso à cultura e pediu assuntos muito simplórios assim em relação ao acesso à cultura e andou pedindo praticamente as mesmas coisas que ela pediu, por exemplo, em provas de conhecimentos gerais para outras áreas. Ela pediu coisas muito parecidas. Por exemplo, ela pede sobre relação de causa, relação de efeito e processo de soluções. É sempre a ideia do CESP quando ele vai trabalhar esse tipo de questão. Causa, porque quando se fala da importância de uma coisa da cultura para a formação do ser humano, está falando da base, então está se falando da causa. Relação entre cultura e cidadania é uma consequência de políticas culturais, por exemplo, bem propostas, né? E tal. E a questão das soluções é o papel do Estado, o papel do indivíduo, o papel da sociedade, sempre o CESP pedindo qualquer assunto que seja nesse embalo. Certo? Ok. Se eu pensar uma prova de conhecimento específico, vocês vão notar que o CESP também vai ter uma dinâmica muito parecida, né? Que eu sempre alerto vocês. Primeiro, abrir pedindo sobre alguma coisa sobre a competência daquele órgão que vai fazer aquele concurso. Suas competências privativas ou suas competências comuns, alguma coisa, entendeu? Então o CESP vai nisso. Ou se não, é um concurso de Tribunal de Contas, ele costuma ou pedir competência daquele Tribunal de Contas ali, ou pedir competência do Tribunal de Contas da União. Assim foi, por exemplo, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que eu alertei os alunos assim fizeram, e nós tivemos primeiro lugar em algumas regiões. Não é? Aquilo que o Turma não consegue, gente, é porque o Turma é um curso de discursivas. Então depende de quê? Questão muito simples. Depende, basicamente, de o aluno conseguir uma boa nota na prova objetiva. Então, para isso que eu deixo o português como brinde, né, para ver se ajuda. Mas eu já estou cogitando deixar outras coisas, tá certo? Para ver se o aluno vai para isso. Olha, excelentes redações que poderiam ter sido agraciadas com notas altíssimas e tal. Bom, mas essa conversa toda, que agora eu não vou falar exatamente sobre temas, né, mas eu já comentei com vocês. Isso que eu falei do específico aconteceu no Ministério Público, aconteceu no Tribunal de Contas do Estado de Minas, aconteceu no MPCPA, não é? Depois eu vou ver se eu acho a gravação aqui da minha aluna enquanto eu vou dando aula. E eu gosto de falar isso para vocês aqui no curso, vocês sentirem segurança, né? É muito importante a gente fazer prova com segurança. Acho que a melhor coisa que tem é quando o aluno fala assim, olha, eu fiz uma prova com tranquilidade. Enfim,
Qual o motivo dessa minha conversa aqui? Dar dicas para você conseguir realmente a nota de excelência. Afinar cada vez mais a coisa de modo que você consiga. Então eu separei algumas dicas aqui para a gente começar a nossa conversa. E eu separei essas dicas nos 3 elementos de avaliação do CESP, né, dos chamados aspectos de apresentação, aspectos de macro, não é? E aspectos de microestrutura. Por quê? Porque os meus alunos, né, eu tenho feito, por exemplo, na fase recursal, recurso para os meus próprios alunos, e isso me constrange um pouco até, porque os alunos estão brigando por décimos. É claro que eles já passaram. A gente vai olhar, por exemplo, quando eu olhei a lista do TJPR, os meus alunos já estavam dentro das vagas. O que eles queriam? Eles queriam escolher o local. Porque naquele concurso, quem ficasse mais bem posicionado, né, poderia escolher o local. Enfim, então eles estavam fazendo recurso, gente, para 0,06 ponto. Porque se eles ganhassem 0,06 ponto, o que ia acontecer com eles? Eles iriam exatamente para a melhor posição possível. Passariam 7 casas, entendeu, na classificação. Então todo esse bate-papo tem essa questão, para você entender. Deixa eu explicar para você. Preste atenção. Detalhes. O que a gente não pode errar e o que é muito importante? Tudo que eu separei aqui para vocês estão vendo aqui uma prova. Eu separei 2 provas, na verdade, né? 2 análises bem interessantes. Como eu falo para vocês, eu gosto de trabalhar com aquilo que a banca faz e não com aquilo que a gente acha que deve acontecer no concurso, né? Então eu trouxe aqui para vocês dicas daquilo que a banca fez recentemente. Quando eu peguei a correção, por exemplo, né, a última correção que o CESP fez, eu trouxe aqui alguns comentários sobre ela. Eu trouxe uma correção de uma macro, de uma prova específica, que tem o mesmo valor da correção de uma prova, por exemplo, de conhecimentos gerais, vamos supor. Vocês vão entender como que o CESP ele faz a avaliação, né? Isso é muito importante. Você entender isso, você vai sair de situações complicadas. E às vezes a gente chama a atenção do aluno, o aluno não percebe, né, o que você está falando. Então eu quero que vocês prestem atenção, não fique pensando, o meu modelo de prova é este. Não, pense o seguinte, você tem que entender quem é o seu examinador. E coloquem na cabeça de vocês, os examinadores do CESP, eles constituem são 3 bancas diferentes. Você tem a banca proponente, que é bem específica para cada área. Você tem a banca de conhecimentos gerais, você tem a banca da área de controle, você tem a banca da área fiscal e etc. E assim vai, certo? Das carreiras policiais, então você tem isso. Aquela banca que vai trabalhar conhecimento específico. É o examinador proponente, ele que faz a questão, é ele que faz o padrão de resposta. Esse é o examinador proponente. Existe a banca de correção, que é formada por quê? Ora, aqui no Turma de Redação nós temos uma banca de correção que participou de várias bancas de correção. De que modo? Pessoas que participam, que elas vão lá, são recrutadas para o processo de correção, são selecionadas para o processo de correção. E o que elas vão corrigir? O que tiver para corrigir. Olha o meu português, o que tiver para corrigir. Elas vão corrigir o que tiver para corrigir. Então, a banca distribui os trabalhos, né? Tem 2, 3 concursos acontecendo, ela vai lá e distribui, os caras vão corrigir. Júnior, mas os caras vão, por exemplo, vamos supor que tenha lá, professor, uma questão da área penal, os caras vão corrigir? Vão, eles têm o padrão de resposta, eles têm que ler esse padrão. E vocês vão notar que não é difícil o cara corrigir aquilo não, tá? Não é não. É claro que a gente sempre acaba fazendo recurso, por exemplo, para poder demonstrar aquilo que o examinador não entendeu. Acontece, por exemplo... Teve um aluno, dentro do curso eu mostrei isso, né? O aluno ele vai falar sobre uma incidência de ISS, não é? De uma situação de não incidência, ele explica essa situação, porém, como no padrão estava o valor, tá certo? Sobre o qual incidiria o ISS, o corretor não entendeu a explicação teórica do aluno. O aluno deu uma explicação teórica, mas não apontou o valor. Exatamente, mas disse o nome do valor, né? Mas o examinador não entendeu, então coube recurso. Então, acontece, para isso existe a fase recursal, que é para a banca reformar aquilo que não foi compreendido. Tá bom? Bom, vamos às dicas, né? Então, isso tudo que eu estou contando para vocês é dica. E a última banca, antes que eu me esqueça, é a banca de consolidação. O que é a banca de consolidação? É a banca
que orienta todo mundo. É a banca que vai ver vai analisar a sua discursiva na fase recursal, né? Ela é responsável por rever erros eventualmente cometidos na correção anterior. Entendeu, gente? Então, essa é a questão que vocês precisam saber. Então, a gente não pode ir para um concurso em que tenha discursivas achando assim, eu vou para um concurso, sei lá, eu sou da área, vamos dizer qualquer coisa, né? Eu sou da área da segurança, então eu vou estudar bastante o direito penal, o processual, e de repente na parte de conhecimentos específicos vem mais do que isso, não é? Vem, por exemplo, penal, processual, tem administrativo, tem constitucional, a banca traz uma questão de administrativo. E aí o aluno então não pode se iludir achando, olha, vai pegar exatamente. Não. Ainda mais quando tem várias provas discursivas, é aí que não pode mesmo. Certo? Agora, é claro que ela cobra, como eu disse desde o início, questões fáceis. Ela vai lá na parte principiológica da coisa mesmo. Ela vai cobrar, como diz, precisões específicas, ela acaba cobrando competência. Ela dá um estudo de caso para você analisar falhas, né, de algum processo. E depois ela quer soluções para aquilo ali, ela quer o que vai acontecer. É muito parecido também com a estrutura que eu acabei de falar, com causas, né, efeitos e consequências. A prova específica, as causas muitas vezes tem a ver com a competência para fazer aquela atividade, né? Para se fiscalizar alguma coisa, para controlar alguma coisa. Os efeitos, o cara te dá lá um estudo de caso em que, por exemplo, ou uma questão em que ele vai cobrar algumas coisas que foram feitas de modo incorreto ou ilegal, etc. E as consequências, né? O que a lei prevê para aquilo que foi feito? Ou quais são as medidas a serem tomadas? Alguma coisa assim. Então, esse é o caminho para quem vai se preparar para a prova discursiva, sempre nessa mesma órbita, tá bom? Então, eu falei de um modo geral, mas para vocês entenderem, tem muita similaridade no esqueleto de constituição das questões, seja tanto na área geral, conhecimentos gerais, quanto na área de conhecimento específico. No curso a gente vai, né, naturalmente, naquilo que interessa, de modo um pouco mais calmo e tal. Na parte de dicas, né, a gente vai apontar algumas questões que são importantes. Bom, primeiro, vamos pensar em apresentação. Toda vez que se fala em apresentação, vem na cabeça dos alunos a letra. A maior preocupação dos alunos é com a letra. Deixa eu te dar uma dica. Vou até abrir meu e-mail, porque eu gravo muita coisa do meu computador, porque se eu lembrar, eu vou lá no meu e-mail, entendeu? Eu faço aqui zumba toda no meu e-mail, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nome de um aluno que eu acabei de analisar, cujo texto eu acabei de analisar recentemente, mas eu quero te mostrar, não foi só ele não, porque ele ficou na minha cabeça, tá? Tá vendo essa letra aqui? É uma letra muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Ela é legível? É, mas ela é muito pequena. Para o examinador que usa óculos, ela pode ser desafiante, mas você vai ver a nota aqui, ó. Mesmo aluno e a nota, tá vendo, ó? Aqui na parte de quesitos avaliados, nota total. O que eu quero dizer com isso? Eu quero tirar uma coisa que é insuportável, mas a gente tem que ficar falando com os alunos que não conhecem. Sobre a ideia da apresentação. A apresentação, o que ela envolve, gente? Basicamente, ela envolve legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo e mais estrutura textual, que é a organização das ideias dentro do texto. Então vamos item a item. Quando a banca fala de legibilidade, ela vai observar, não é se a sua letra é feia ou bonita. Hello, por isso que no Turma, o curso que eu assino meu nome, eu não quis ter, por uma opção muito pessoal, a plataforma em que o aluno insere a discursiva com a própria letra. Sabe por quê? É enganação. Existem outras plataformas de que eu sou sócia, mas são plataformas mais populares que não levam o meu nome. Né? Os caras tiveram uma ideia e me chamaram para associar, o negócio estava pronto. Então eu olhei assim, tá, tudo bem, mas é enganação, sabe por quê? Porque o corretor que você contratou, se ele não estiver entendendo, ele não vai fazer esforço aqui. Lá no CESP ele tem que fazer esforço, tá certo? Senão ele não é chamado. Se ele não fizer esforço... E o professor compreende letra. Médico. Quem compreende a letra do médico? O farmacêutico. Ele faz um esforço, ele tem que compreender. Então, existe essa questão de ele ter que ler.
Então existe essa questão toda. Quando você joga a questão para a plataforma manuscrita, né? O que acontece às vezes? Você chama um corretor, ele vai dar 70% da nota. Para quê? Para ele fingir que leu e fingir que corrigiu. Então não é isso. Eu preciso, por isso que eu tenho essas notas altas aqui, de que meus alunos, né? Isso aqui já é uma notinha que depois daqui a pouco eu comento. Eu preciso que meus alunos, né? Que eles tenham a sua parte macro muito bem estruturada, de modo que eles tenham que brigar na fase recursal, gente, não é pelo ingresso nas vagas, né? Mas é pela escolha da melhor posição. De modo que quando eles vão para a fase recursal, eles vão fazer recurso para se defenderem, né? Para se defender de uma eventual desclassificação em função de outros recursos. Então é por isso, entendeu? O que eu chamo a atenção de vocês é para isso. Mas depois a gente conversa mais sobre essa questão. Então, quando se fala de apresentação, quais são as questões que a banca vai analisar? Primeiro, a banca é chatinha em relação às margens. Vocês estão vendo aqui essa margem? Né? A gente tem que evitar. Isso aqui, realmente, não é sempre não. Tem examinador que deixa passar, mas a maioria dos examinadores pune isso aqui. O que eu digo para você? Se você tem dificuldade para chegar até aqui, sabe o que você faz? Encaixa uma palavra aqui e dê um risco. É uma dica que eu vou te dar. Dê um risco aqui, sabe para quê? Que é para você matar esse espaço, tá? Júnior, eu tive que dar 3 riscos seguidos, tem problema? Escrevi, não. Você vai simular que você errou e vai escrever a palavra corretamente aqui. Por quê? Porque isso aqui é sagrado, né? Você não pode perder ponto exatamente aqui, tá? Essa grade aqui, gente, não é dessa redação aqui não, tá bom? Tá certo? Isso aqui não, eu só coloquei aqui para poder explicar este item aqui, só fazendo um alerta. Então, cuidado. Outra questão também que a gente nota o CESP batendo nos alunos sem dó, também nessa parte de apresentação. Por exemplo, ó, essa discursiva aqui você consegue ler tudo que está aqui, né? Mas o aluno ficou com 1,5 ponto em 2 em apresentação. Por quê? Toda vez que ele for escrever, isso aqui é um trechinho que eu trouxe, mas a redação inteira, ela faz isso aqui, ó, ela constrange a letra bem no finalzinho, né? Que para baixo tinha algumas situações assim. O CESP não aceita isso daqui. É melhor, se você sentir que não vai caber, ó, fazer o exercício de você apagar este erro, né? Não é nem este erro, para você escrever de forma normal. Porque a questão do CESP é a coerência. O que é coerência? Combinação. Se você tem um tipo de letra e daqui a pouco você teve que espremer aquela letrinha para caber, não coube no final, na conclusão, ele notou oscilação de letra, ele vai tirar ponto, tá? Então tem que tomar muito cuidado, ele vai tirar ponto seu por isso daí, tá certo? Então são essas questões que constrangem. Outra questão também, que agora tem merecido uma atenção maior da banca, diz respeito, gente, à organização interna, a estruturação dos parágrafos, porque não é só indicar parágrafo, né? Você tem que indicar o parágrafo com esse afastamento aqui, que é necessário, tem que ser visível, não é? Mas a banca está sendo muito chatinha com essa parte aqui, a estrutura textual interna do parágrafo. Por exemplo, tem um paciente, ó, vem aqui comigo. Todos têm direito à vida, todos têm direito à vida. É o que garante a legislação brasileira. Isso aqui está um pouco desajustado, certo? Bastante até. Mas a intenção do legislador vai além. 2 pontos. Todos têm direito à vida com qualidade, uma vida digna, com acesso à saúde, bem-estar, educação, cultura. Ponto. Sobre esse último, né? Não é sobre esse último, é sobre este último. Temos erro de coesão, tá vendo? Sobre este último, ele é o elemento que caracteriza um povo, que os distingue dos demais, ponto e vírgula. A cultura integra, ponto e vírgula, letra maiúscula. Então você vai ver que este redator, na hora que ele está compondo, ele tem um pouco de dificuldade para poder organizar as ideias no parágrafo, porque ele não tem noção de coesão nenhuma. Então, essa noção de coesão, ou pelo menos a noção é muito fraca de coesão, não é? Ele não entende algumas questões de construção do parágrafo. E é isso aí que vai gerar prejuízo, tá certo? Lógico que a banca vai observando, né? Ela vai tirando de 0,25 por erro, né? E aí vai bater em meio ponto, naturalmente, por conta de 2 erros bastante visíveis. Neste daqui, eu trouxe aqui um pouquinho maior, também para vocês compreenderem. Eu vou mostrar para vocês a estruturação deste segundo parágrafo aqui. Vocês vão ver a dificuldade que eu vou ter para ler, tá? No que se refere à importância da fotocrase, mas vamos falar.
da cultura para a formação integral do ser humano, desrespeito a fornecer, no que se refere a desrespeito, quem é que desrespeita a fornecer algum subsídio, né, para que o indivíduo construa e forme seu senso crítico e sua visão de mundo, para que tenha condições, colocou ponto final. Esse para que tenha condições, você está enumerando, olha, finalidades, para quê, para quê. E se está enumerando, deveria ter usado o quê? Não ponto final, mas seguido com vírgula ou com ponto e vírgula, tá certo? A organização dessas orações. O ponto, ele diz o quê? Olha, encerrou o assunto. O ponto, ele vai indicar o encerramento do assunto. Início de outro, não. Aqui, colocou o ponto no assunto em continuidade, né? O que vai acontecer? Naturalmente, a perda de pontos ela vai ser bastante incisiva, não só na análise do aspecto que está sendo tratado aqui nesta parte da redação, né, mas também aqui na organização das ideias em texto estruturado. Por isso que eu gosto do texto digitado do meu aluno, porque eu preciso ver se ele sabe estruturar parágrafo. Isso é muito importante, tá? É muito importante. Então aí tá a dica para vocês, prestar bastante atenção dentro do curso, né, quando a gente começar, quando os corretores, por exemplo, anotam para vocês a estruturação do parágrafo, tá certo? Porque a gente já está, como digo para vocês, né, vocês já vão fazer uma redação aqui no Turma de Redação com possibilidade de tirar notas altas, mas vocês têm que já fazer, já pensando o seguinte, eu não quero empatar com o meu colega que fez curso comigo. Eu preciso já tirar a nota que me deixe mais bem posicionado, não é? Para eu não precisar de migalhas de pontos tipo 0,25, tá? E foi isso exatamente que aconteceu. Quando eu fui fazer recurso para o TJPR, eu fiz 10 recursos. Desses 10 recursos, havia apenas 2 alunos do curso brigando por posições, porque o resto já estava lá na frente, né? E tinha gente também que não se importou de ser chamado para qualquer região, mas havia 2 alunos que queriam ficar em Curitiba. Era a decisão deles e eles queriam. Professora, olha se tem erro nessa linha. Teve um aluno que falou para mim, eu preciso de 0,06. Porque se eu tiver 0,06, eu vou conseguir ficar em Curitiba. Ou seja, ela já tinha sido classificada. Então vamos mais. Vamos pensar um pouquinho agora a macro, uma dica importante sobre a macro. Eu trouxe aqui uma questão específica, mas específico ou não, tem uma questão que muita gente não entende no CESP. Quando o CESP vai avaliar o seu conteúdo, você está lá explicando sobre os tópicos, né, ou itens temáticos. Ele trouxe aqui para você. Aí, por exemplo, aqui, vou contar uma história aqui por alto, né, só para você entender esse assunto. Aqui houve um caso, né, em que um auditor de uma obra pública ele verificou uma série de erros na contratação de uma empresa, tá certo? Que ia fazer ia promover uma obra pública. O que acontece? O caso contém 4 falhas, certo? O fiscal da obra, ele recebeu uma obra com 4 falhas, que estão aqui anotadas exatamente nesse ponto. E a banca pergunta para você quais irregularidades foram cometidas nessa situação hipotética. Aí, gente, como é que a banca avaliou? Ela fez o seguinte, ela trouxe 4 falhas não, perdão, tá? Deixa eu lembrar se são 3 ou 4. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui pra baixo. Tá certo? Só pra não falar besteira. Ah, tá aqui. São 13 irregularidades. 13 irregularidades. Ainda bem que eu trouxe aqui o espelhinho. Perdão, eu trouxe o padrão. 13 irregularidades e o embasamento na legislação. De modo que, o que o CESP faria? Vocês vão entender por que essa aluna aqui desse espelhinho que corresponde a esse trecho de redação, por que ela, né, ela tirou, eram várias questões. A questão número 1, ela foi bem, questão número 2, que acho que era essa questão, isso, ela errou apenas o item 2.1, porque o que eu estou trazendo para vocês aqui, veja só, não estou trazendo redação de aluno reprovado, estou trazendo redação de aluno aprovado no concurso, né, e que precisava ajustar um detalhe. Por que ela errou exatamente esta parte aqui? Ora, porque alguma coisa ficou para trás no discurso dela. Vocês vão ver aqui ela perdendo, né? Poucos pontos, tá certo? Nessa discursiva.
Tá? Aqui no item 1. Por quê, gente? Olha, como é que o CESP faz as continhas dele? De uma forma muito simples. E aí você tem que pensar já no curso de redação como que isso é feito. Porque a gente simula o curso pensando nisso. Veja só. 7 pontos. Quando você vai fazer prova de conhecimento ou cai alguma coisa específica, acontece isso aqui, tá? A banca quer 3, ela coloca 3 conceitos. Se tem conhecimento específico, ela costuma colocar um quarto conceito, mas você pode entender como 3, tá certo? Então ela vai dividir, como ela colocou 4, vai dividir por 4. Né? Então vai dar 1,75. Certo? A aluna, aqui embaixo, ela achou ela achou os 3 erros, certo? Mas ela não indicou a legislação. Então foi isso que a fez errar. Detalhe, ela sabia a legislação, tá? Ela não indicou. Ô, Júlia, essa legislação tem que ser indicada de forma detalhada? Não. Tem aluno que anota só assim, tá certo? Segundo a lei, tem aluno que fala isso aqui, ó. E o CESP já considera que, segundo a norma e a jurisprudência, tá bom? Não precisa detalhar, por enquanto não. Por que eu digo por enquanto não? Porque enquanto a maioria não detalhar, o CESP considera que isso aqui já é menção à lei. Amanhã, quando a maioria de vocês já estiver detalhando esta norma, já estiver pelo menos indicando a norma de modo geral, aí o CESP vai mudar um pouquinho o rigor. Ele vai querer o número da lei ou o nome vulgar da lei, tá? Então é isso que acontece. É por isso que a nota ficou nessa passagem aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego uma prova, eu vou falar de conhecimentos gerais, mas entenda também de específico, porque às vezes o conhecimento específico vai te pedir alguma coisa que você vai ter uma teoria, vamos supor, uma questão ampla, tá? Uma questão que não seja um estudo de caso em que os exemplos já estão aqui. Porque no estudo de caso o exemplo já está aqui. Mas se você pega uma prova de conhecimentos gerais ou uma questão comum, questão aberta, que você me pergunta, pá, tal coisa, né? E ele te pergunta sobre procedimentos que deveriam ser tomados em uma situação X, e você sabe que a lei prevê 3 procedimentos, todo mundo vai responder esses 3 aqui. A banca te pede, por exemplo, a prova de conhecimentos gerais, 3 causas, né, do aquecimento global. Detalhe, ela não fala 3 causas, ela fala causas. É você que vai apontar 3. Causas do aquecimento global, aponte 3. No mínimo 3, tá? Só que, o que você vai fazer? Colocar a causa mais as 3 causas mais um exemplo. Por quê? Porque ela vai exigir exemplo em todos os itens. Quando você já não tem um caso como exemplo, você só tem uma questão específica ou uma prova de conhecimentos gerais, ela vai te cobrar exemplo, tá certo? Ela vai te cobrar exemplo, tá bom? Então, tomar muito cuidado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na prova, né? Como eu disse pra vocês, eu acabei de corrigir. Mas não é só essa prova, não tô falando que é por causa dela, tá certo? Todas as provas são assim. O que o CESP faz? Ó, ele pediu aqui. Aqui, ele não pediu exemplo, não. Importância da cultura para a formação integral do ser humano, ele deixou apenas para você apresentar 3 itens que vão justificar essa formação integral. Relação em cultura e cidadania, ele quis 3 itens, né? E para você tirar a nota do terceiro, a nota total, chegar aos 12 pontos, que foi o que os alunos perderam o negócio, estão vendo aqui, né? A gente alerta, mas o aluno não presta atenção. Teria que citar um exemplo, tá? Entendeu qual é a jogada da macro? Então, existem várias questões envolvendo a macro, mas essas dicas você já tem que guardar no bolso, tá certo? Já tem que guardar no teu bolso aí. Então, a parte da micro, muitos errinhos, né, que eu vou detalhar para vocês no curso aí no próximo vídeo. Mas eu vou pegar algumas questões. O que o CESP tem batido em cima? O CESP gosta de corrigir pontuação, ele vai corrigir morfossintaxe, muita gente não sabe o que é isso. Morfossintaxe tem a ver com paralelismo, tem a ver com o uso da regência. Às vezes a correção de pontuação vem para dentro de morfossintaxe, bem ou mal tem examinador que marca aqui dentro, tá certo? Você tem concordância verbal, você tem dentro de morfossintaxe empregos de pronomes relativos, principalmente, né? Uso do gerúndio, que a banca bate bastante nas pessoas que não sabem usar gerúndio, tá certo? Grafia,
Ah, esse aqui é bem legal, bem legal. Isso aqui tem uma dica bastante importante aqui. Grafia o quê? Escrever corretamente. Você não tem segurança de como se grafa uma palavra, é melhor não colocar aquela palavra ali, buscar um significado paralelo, tá bom? Mas às vezes nós sabemos escrever as palavras. Então, por exemplo, essa aluna aqui, aluna dessa redação, falou assim: olha o que tem na minha linha 25. Tem nada errado, professora. Né? Eu dublando aluno, tá? Falando. Eu falei assim: tem sim. E não foi só com esta aluna, acontece direto. Se você forçar a letra, forçou a letra, o SESP vai contar como erro de grafia. Qual que é o certinho? Um risquinho, deixa eu só puxar aqui. Um risquinho, ó, escreva aqui, né, aqui adiante. Professor, e se eu escrever aqui no morrinho? Ó, nas escolas, ele vai considerar? Às vezes não, tá? Lembrando que há uma parte da correção que é um pouco discricionária, né, nesses detalhes. Às vezes não. O correto é fazer isso aqui. Riscar, escrever corretamente, escrever o que você queria depois. Outro problema de grafia, gente. Aí já é uma questão mesmo. Tio, parecendo acento circunflexo, eles vão cortar. Vão cortar. Acento para cima, isso aqui eles vão cortar. O acento, ou ele vem para a esquerda, acento grave, ou vai para a direita, dá certo acento agudo. Mas se colocar o acento para cima, aí eles vão cortar. Então o CESP, ele não está preocupado com a letra, ele está preocupado com a grafia, tá certo? A grafia dos sinais, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Por exemplo, o CESP vai considerar como problema de grafia, ó, você não usar o hífen para separar sílaba aqui ao final, tá vendo? Ó, pois com, né? Com que, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Às vezes eles consideram também como erro ortográfico a ausência de aspas, certo? Sobre estrangeirismos. Então vocês vão ver o SESP muito preocupado, gente, na correção da grafia, não só com as palavras escritas de modo incorreto, mas muito preocupado com os acentos, tá bom? Então, primeiras dicas, né, que eu deixei para vocês. Espero que vocês tenham gostado, estejam aprendendo, tá bom? Para que vocês possam fazer aí uma ótima prova, né, discursiva desta banca.